continuando a falar de frutos, temos como convidado deste De Sol a Sol Domingos Santos, presidente da FNOP, Federação Nacional das Organizações de Produtores de Frutas e Legumes. Bom dia, Domingos. Bom dia. A produção de fruta nacional chega para satisfazer as nossas necessidades? Nos momentos ou nos períodos de época, praticamente somos autossuficientes. Depois, com a conservação, nomeadamente da pera e da maçã, uma grande parte do ano a nossa produção é suficiente. Há ali uma fase em que já não tem condições para ser comercializado, ou a qualidade pior, e aí tem que se recorrer a outras paragens para consumo. Ou então algumas situações muito pontuais, ou os frutos tropicais, porque... E esses têm de ser 100% importados, não é? Exatamente. Apesar de já se fazerem algumas coisas, algumas experiências, mas têm que ser importados. Mas Portugal está inserido não só no mercado europeu, mas também global. Somos competitivos neste setor? Somos competitivos neste setor se competirmos da mesma forma. O que é que eu quero dizer com isto? Se a Europa competir com outras paragens de produção do mundo, com as mesmas regras, a nível ambiental, a nível de segurança alimentar, a nível de condições de trabalho, nós somos competitivos. A verdade é que nós sabemos que há outras paragens no mundo de produção. Falamos de que paragens? Falamos da China, falamos de grande parte do hemisfério sul, tanto em África como na América do Sul, em que as regras não são as mesmas, as condições de trabalho não são as mesmas, a segurança alimentar não é a mesma, as regras ambientais não são as mesmas. Portanto, aí estamos manifestamente em desvantagem. Porque faz com que a fruta seja de um valor mais baixo, não é? Exatamente, há menos custos de produção. O custo de produção é mais baixo, porque a mão de obra hoje também tem um peso importante, e nós sabemos que há países em que o custo da mão de obra é muito baixo comparativamente com o custo da mão de obra na Europa e, neste caso, nomeadamente em Portugal. Mas acha que é possível igualar todos os países em termos de produção de fruta? Eu penso que no futuro tendencialmente vamos caminhar para aí, mas vai ser um futuro longínquo, porque todos nós sabemos que a situação económica global não permite que se consiga fazer ou que se consiga uniformizar essa produção. Os agricultores queixam-se também que já não há cobertura para as chuvas persistentes e, afinal de contas, 2010, não só 2010, mas este ano particularmente tem sido muito complicado em termos de chuva. Esse também é um dos motivos que dificulta a produção? A produção de frutas e legumes no nosso país tem vários estrangulamentos. E focou aqui um que é extremamente importante, que é os seguros de colheitas ou seguro ao rendimento. Neste caso falamos nas chuvas persistentes, que foi uma situação pontual, mas há muitos outros sinistros que acontecem. Como por exemplo? E não estão cobertos. Posso falar em termos de quando é ventos muito fortes, muitas vezes os granizos, em que as companhias não querem fazer, ou geadas, as companhias não querem assumir esses riscos. E nós temos em Portugal um problema, que é os seguros de colheita não funcionam. Verificamos nas intempéries de 23 de dezembro que, se não fosse um mecanismo financeiro do PRODER, o que seria da agricultura em Portugal? Qualquer outra atividade é segura, é coberta pelos seguros, e em Portugal não é. Há a promessa neste momento do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural, que vai ser, há um grupo de trabalho para estudar em profundidade toda a problemática dos seguros de colheitas, ou dos seguros agrícolas, e eu penso que já vem tarde, que isso é um problema que já há muitos anos, e nós, Federação, há muito tempo que andamos a batalhar para que se renegocie o novo CIPAC e as novas regras do seguro de colheitas. Mas acha que esta falta de seguros, por exemplo, esta falta de proteção, que transmite ao fim e ao cabo insegurança a quem produz, acha que leva a que muita gente desista da atividade? Leva aqui duas situações. Tanto há pessoas que desistem da atividade porque, se tiverem o azar de ter um sinistro, não têm capacidade de repor o potencial produtivo, por um lado, e por outro, novos investidores, quando não têm mecanismos de proteção, também retraem-se a fazer investimentos na agricultura, portanto, penaliza a produção agrícola. Mas acha que o setor agrícola tem sido menosprezado? Sem dúvida nenhuma. Quais é que são ainda as principais dificuldades que tem o setor, além dessa questão dos seguros que já falámos? Não, os seguros, portanto, o setor agrícola, ao longo da nossa história, especialmente a partir dos anos 80, no início dos anos 80, foi dada a imagem que a agricultura, os países não precisavam de agricultura, não precisavam de produção agrícola, era um setor que era para abater,
íamos viver aqui todos de serviços. Infelizmente é preciso vir uma situação económica difícil para se verificar, para se dar valor, que é fundamental haver produção agrícola. Até porque produzir alimentos é estratégico. Ninguém vive sem alimentos. Exatamente. E hoje a própria União Europeia verifica, dentro da própria comunidade, que é importante ter alguma reserva estratégica de alimentos. Mas, por exemplo, agora já está a ser distribuída aos alunos, nas escolas, fruta. Acha que isso é uma porta de entrada para a casa de mais portugueses? Vai estimular não só o consumo, também a produção, não é verdade? Sem dúvida nenhuma, até porque não é só a fruta que entra na casa dos portugueses, como é educar uma nova geração. Para uma alimentação mais saudável. Exatamente, de que em vez de em detrimento dos snacks, dos chocolates, da doçaria, ser uma alimentação mais cuidada, porque estamos a preparar melhor os nossos futuros homens e mulheres do amanhã. E a produção também a aumentar. É evidente que se conseguimos vender mais produto produzido em Portugal é importante para nós. Muito obrigada por ter estado no Sol a Sol. Até uma próxima. Obrigado, bom dia. Todas as semanas o nosso programa dá-lhe pequenas rúbricas. A de hoje mostra-lhe as melhores soluções agrícolas para este mês de junho. Com o verão à porta, a palavra de ordem é semear. No campo é tempo de terminar as sementeiras do milho e do feijão e de colocar os inseticidas. As sementeiras de inverno estão prontas para serem ceifadas e debulhadas. Também é hora de colher a alface de inverno, as ervilhas e as favas, assim como as cebolas e os alhos. Na horta pode continuar a sachar, mondar e a regar os canteiros. Semeie em viveiro a alface, a couve-flor e o repolho. E porque o calor é propício ao aumento das pragas, não se esqueça de pulverizar os tomateiros. O setor agrícola vai-se vendo obrigado a conviver com as alterações climáticas. Este ano, as chuvas prolongadas afetaram a produção de hortícolas. O De Sol a Sol foi até Algolgã saber como correram as campanhas de inverno. A primavera trouxe os primeiros raios de sol que deram origem a novas plantações e colheitas. Depois do inverno chuvoso, as culturas revelam os efeitos do excesso de água. Mas o impacto mais evidente notou-se no atraso das plantações. Os agricultores não conseguiam entrar nos terrenos e, portanto, todas as culturas tiveram um atraso. Há culturas que sofreram mais com esse atraso que outras, nomeadamente a batata, que é uma cultura que nós começamos a plantar normalmente no mês de fevereiro, e este ano podemos considerar que houve um atraso de aproximadamente 4 semanas no início das plantações. Quando se costumava terminar as plantações no início de abril, este ano, no final de abril, ainda estávamos a fazer as últimas plantações. Na zona do Ribatejo Norte, o programa AgroMais tem um papel fundamental no planeamento e comercialização das culturas. A divisão excessiva do território na região exige uma maior cooperação entre os produtores. Há logo um acompanhamento na parte da escolha das variedades. E depois todas as operações são acompanhadas, desde a distribuição da semente ou da planta, as adubações também são acompanhadas pelos técnicos. No campo, o dia-a-dia gere-se entre a certeza e a incerteza do sucesso das plantações hortícolas. Agora é época de colheita dos brócolos. A plantação foi uma aposta do produtor numa altura em que o excesso de água nos solos poderia ter tido consequências negativas para a cultura. No inverno destes, fazer plantação de brócolis em janeiro, portanto, foi um risco, mas como está um terreno arenoso, portanto, permitiu que fosse feito, e estamos em colheita agora e está a correr até bastante bem. Já na cebola de dias curtos, as chuvas persistentes deste ano ditaram um resultado contrário. Em relação à cebola de dias curtos, portanto, sementeiras de outubro, aí não correu já tão bem.